Festa da comieira, é chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de mata. É um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da seu irmão e beijar sua menina na rua. Numa manhã de terça-feira, o telefone de Samuel McDowell começou a parecer diferente. Não era o silêncio de alguém que tinha desligado, era o silêncio de alguém que tinha desaparecido. A voz que ele conhecia, aquela voz que o Brasil inteiro conhecia, foi ficando mais fraca, mais distante, até que simplesmente parou de existir do outro lado da linha. Samuel ficou parado por alguns segundos, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Depois largou tudo e correu. Correu para o apartamento dela. Correu da forma como se corre quando se sabe, no fundo, que pode já ser tarde demais. E quando chegou e abriu aquela porta, o que encontrou confirmou o seu pior pesadelo. A maior voz do Brasil estava no chão, imóvel, em silêncio absoluto. A mulher que nunca calava, que nunca parava, que vivia a música com uma intensidade que assustava e encantava ao mesmo tempo. Estava ali, quieta para sempre. O que aconteceu naqueles minutos finais? O que levou Elis Regina, no auge da sua carreira, aos 36 anos, a um fim que o Brasil jamais conseguiu aceitar por completo? Se você quer saber a verdade, se inscreve e deixa o like. É isso que vamos descobrir hoje. Para entender o peso daquele 19 de janeiro de 1982, é preciso entender o que Elis Regina representava naquele momento exato. Não estamos a falar de uma artista em declínio. Não estamos a falar de alguém que já tinha dado o seu melhor e estava a viver de glórias passadas. Estamos a falar de uma mulher que estava no pico, no ponto mais alto de uma trajetória que já era considerada lendária. Elis tinha 36 anos. Tinha acabado de fazer uma série de apresentações que deixaram a crítica sem palavras. A sua voz, ao longo dos anos, tinha ganhado uma maturidade que a tornava ainda mais poderosa do que nos tempos de jovem Pimentinha, aquela menina do Rio Grande do Sul que chegou ao Rio de Janeiro com uma determinação que intimidava qualquer produtor musical. Desde os anos 60, ela tinha redefinido o que significava cantar em português. Não era apenas técnica, embora a sua técnica fosse impecável. Era presença, era verdade. Era aquela coisa rara que não se ensina em nenhuma escola de música do mundo. A capacidade de fazer com que quem ouvia sentisse que aquela canção tinha sido escrita especificamente para a sua dor, para a sua alegria, para a sua vida. Em janeiro de 1982, Elis tinha 3 filhos, Pedro, João e Maria. Tinha um novo amor, Samuel McDowell, um advogado por quem demonstrava um afeto genuíno e tranquilo, muito diferente das tempestades emocionais que tinham marcado relações anteriores. Os amigos notavam que ela parecia mais serena, não menos intensa. Elis nunca perdeu a intensidade, mas mais equilibrada, como alguém que encontrou um chão firme depois de anos a caminhar em terreno instável. Tinha projetos para aquele ano, tinha shows marcados, tinha músicas que queria gravar, e tinha, acima de tudo, aquela energia que fazia com que qualquer sala onde ela entrasse ficasse imediatamente mais viva, mais elétrica, mais humana. A imagem pública de Elis era muito específica, a de uma mulher disciplinada, exigente, quase severa consigo própria e com os músicos que a rodeavam. Os que trabalharam com ela falam de uma profissional que não admitia desleixo, que chegava cedo, que estudava as letras, que questionava os arranjos, que queria sempre mais do que todos pensavam ser possível dar. O povo chamava-a de careta, não no sentido pejorativo, mas no sentido de alguém que levava o trabalho a sério, que não se perdia em excessos, que tinha a música como centro absoluto de tudo. Era esta a mulher que o Brasil conhecia e amava. E é precisamente por isso que o que aconteceu naquela manhã de janeiro não cabia na cabeça de ninguém. O dia 19 de janeiro de 1982 começou como qualquer outro dia em São Paulo. O calor característico de janeiro na cidade, o movimento das ruas, a vida seguindo o seu ritmo normal, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Elis Regina estava no seu apartamento. Os detalhes exatos daquela manhã, aquilo que ela fez ao acordar, o que comeu,
O que pensou, perderam-se com o tempo e com a dor de quem estava próximo e nunca conseguiu falar com facilidade sobre isso. O que sabemos é que em determinado momento da manhã, ela pegou no telefone e ligou para Samuel. Ou ele ligou para ela. As versões variam ligeiramente consoante a fonte. O que todas as versões concordam é que havia uma conversa a decorrer, uma conversa aparentemente normal entre duas pessoas que se gostavam. E então algo mudou. A voz de Elis começou a ficar diferente. Samuel, do outro lado da linha, percebeu que havia algo errado. A dicção, que era famosa pela sua clareza, pela sua precisão, começou a ficar turva. As palavras chegavam mais devagar. Os sons iam perdendo forma. E depois veio o silêncio. Não o silêncio de uma chamada que cai. Não o silêncio de alguém que desligou. Era um silêncio pesado, denso, o tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer palavra. Samuel chamou pelo nome dela. Chamou de novo. Nada. É difícil imaginar o que se passa na cabeça de alguém naquele momento. O medo que deve ter instalado de forma imediata, visceral, sem pedir licença. Ele não esperou. Não ligou primeiro para pedir ajuda, não ficou a pensar no que fazer. Simplesmente foi. O percurso até ao apartamento dela deve ter sido dos mais longos da sua vida, mesmo que em termos de minutos tenha sido curto. Quando chegou e encontrou a porta, quando entrou, quando percorreu o apartamento e chegou ao quarto, encontrou Elis no chão, desacordada, sem resposta. Ele tentou trazê-la de volta, tentou acordá-la e depois tomou a decisão de a levar ao hospital sem esperar pela ambulância. Uma decisão compreensível no pânico do momento, mas que os médicos mais tarde questionariam em termos de protocolo. O trajeto para o Hospital das Clínicas foi feito com uma urgência que misturava esperança e desespero, em proporções impossíveis de separar. E quando chegaram ao hospital, quando os médicos a receberam e começaram a trabalhar, a realidade foi se tornando cada vez mais clara e cada vez mais cruel. As manobras de reanimação começaram de imediato. Duraram cerca de 1 hora. 1 hora inteira durante a qual uma equipe de médicos fez tudo o que a medicina permitia fazer. Durante a qual Samuel esperou do lado de fora com aquele silêncio de quem já sabe, mas ainda não consegue aceitar. Durante a qual o Brasil ainda não sabia nada, ainda vivia normalmente, ainda não tinha sido informado de que estava prestes a perder algo insubstituível. Ao fim de 1 hora, os médicos pararam. Não havia mais nada a fazer. Elis Regina, 36 anos, a maior voz do Brasil, tinha morrido. E agora vem a pergunta que o Brasil inteiro faria nas horas, nos dias, nos anos seguintes. O que é que realmente aconteceu? Por que é que uma mulher de 36 anos, aparentemente saudável, aparentemente no auge, parou de viver numa manhã comum de janeiro? O laudo médico foi assinado pelo legista Harry Shibata e a conclusão foi direta, sem ambiguidade aparente. Elis Regina morreu em consequência de uma paragem cardíaca provocada por uma intoxicação aguda. A causa dessa intoxicação foi identificada como a combinação de cocaína e álcool, especificamente o uísque. Esta foi a versão oficial. Esta foi a versão que o Brasil acordou a ler nos jornais nos dias seguintes. E esta foi a versão que desencadeou uma das maiores crises de incredulidade coletiva que a cultura popular brasileira alguma vez viveu. A reação foi imediata e uniforme. Não pode ser. Amigos próximos, músicos que tinham trabalhado com ela por anos, familiares, produtores, todos disseram a mesma coisa com variações diferentes da mesma frase. Não era isso que eu conhecia. A imagem de Elis como a profissional severa, a mulher careta, a artista que levava o trabalho tão a sério que não havia espaço para desleixos, chocava frontalmente com a ideia de uso de cocaína. O Brasil de 1982 era também um Brasil diferente em termos de informação sobre drogas. Não havia a consciência pública que existe hoje sobre os riscos da combinação de estimulantes e depressores, sobre como determinadas misturas podem matar alguém na primeira ou segunda experiência, sem que haja um histórico de dependência visível. E é precisamente aqui que entra o elemento mais perturbador e mais trágico desta história.
Os biógrafos que mergulharam mais fundo na vida de Elis, que falaram com as pessoas que estiveram mais próximas dela nos últimos meses, chegam a uma conclusão que é simultaneamente mais humana e mais dolorosa do que a narrativa de um vício escondido. O que terá acontecido, segundo estas fontes, não foi o colapso de uma dependência crônica e secreta. Foi algo muito mais banal e muito mais cruel: a experimentação, a ingenuidade, a ideia de que uma vez não faz mal, de que é possível provar algo sem consequências, de que o corpo responde da mesma forma para toda a gente. Elis pode ter morrido não como alguém que era dependente e perdeu o controle, mas como alguém que simplesmente não sabia, que não tinha sido informada ou não tinha processado o nível de risco que estava a correr. E esta versão, paradoxalmente, é ao mesmo tempo mais reconfortante para a sua imagem e mais devastadora para a nossa compreensão do que aconteceu, porque significa que foi evitável de uma forma que corta fundo. Significa que não havia um caminho inevitável a percorrer. Significa que aquela manhã de janeiro não precisava de ter terminado como terminou. A controvérsia em torno do laudo nunca morreu completamente. Houve quem questionasse os procedimentos, quem levantasse dúvidas sobre detalhes técnicos da investigação, quem insistisse que havia mais na história do que alguma vez foi tornado público. Estas questões persistiram durante décadas, alimentadas pela dificuldade natural que existe em aceitar uma morte tão absurda, tão desproporcional ao que Elis era e ao que ainda podia dar. Mas o que os factos disponíveis sustentam de forma mais sólida é a versão do laudo, com a contextualização humana que os biógrafos foram acrescentando ao longo dos anos. Uma mulher no auge, num momento de vulnerabilidade que todos os seres humanos conhecem, fez uma escolha que não deveria ter feito, e o preço foi o mais alto que existe. O debate sobre a responsabilidade individual, sobre o ambiente que permitiu ou encorajou aquele momento, sobre o que as pessoas à sua volta sabiam ou não sabiam, é um debate que continua aberto. E talvez deva continuar aberto, não para destruir a memória de Elis, mas para honrar a complexidade de uma vida humana real, com as suas contradições e as suas fragilidades, para além da estátua perfeita em que tendemos a transformar os que perdemos. Mas aqui é necessário separar duas coisas que o tempo por vezes confunde. A forma como Elis morreu não é o que define Elis Regina. É apenas o capítulo final de uma história muito maior, muito mais rica, muito mais viva do que qualquer tragédia. E a reação do Brasil ao seu desaparecimento prova exatamente isso, porque o luto que se seguiu não foi o luto de um escândalo, foi o luto de uma perda genuína, visceral, coletiva. A notícia chegou ao Brasil de forma gradual, e depois de uma só vez, da forma como as notícias mais pesadas chegam. Primeiro um rumor, depois uma confirmação, depois o silêncio que se instala nas redações, nas casas, nas rádios. As emissoras interromperam a programação normal. A televisão parou. Os apresentadores que deram a notícia fizeram-no com aquela voz específica que os profissionais de comunicação usam quando não conseguem ser completamente profissionais, quando a notícia é grande demais para ser apenas notícia. O corpo de Elis foi velado no Teatro Bandeirantes, em São Paulo. E o que aconteceu a seguir foi uma das demonstrações mais espontâneas e mais poderosas de amor coletivo que a história da cultura popular brasileira registra. As filas começaram a formar-se horas antes da abertura do velório e continuaram a crescer. E continuaram. Pessoas que acordaram com a notícia e simplesmente não conseguiram ficar em casa, que sentiram que precisavam de estar lá, que precisavam de se despedir de alguém que nunca tinham conhecido pessoalmente, mas que tinha feito parte das suas vidas de uma forma tão íntima que a distinção entre público e privado se tornava irrelevante. Havia senhoras de cabelos brancos que a tinham ouvido nos anos 60 e que vieram de outros estados. Havia jovens que tinham crescido com a sua voz e que chegaram sem saber exatamente por quê, apenas sabendo que tinham de estar ali. Havia músicos, artistas, intelectuais, mas havia também e, sobretudo, gente comum. Gente do mercado, da fábrica, do escritório. Gente que não sabia explicar com palavras o que Elis Regina significava para ela, mas que sabia explicar com o seu corpo,
com a sua presença naquela fila quilométrica numa tarde de janeiro em São Paulo. O choro era aberto e sem vergonha. No Brasil de 1982, numa época em que os homens choravam menos em público do que choram hoje, havia homens a chorar sem tentar esconder as lágrimas. Havia abraços entre desconhecidos. Havia esse tipo raro de solidariedade que só acontece quando uma comunidade perde algo, que todos partilhavam sem nunca ter combinado que o partilhavam. Os que estiveram lá descrevem o ambiente como algo difícil de traduzir para quem não estava. Uma mistura de tristeza profunda com uma espécie de calor humano, a sensação de que a dor era mais suportável porque era dividida por tantos. Por dentro do Teatro Bandeirantes, os que se despediram de perto viram uma mulher pequena. Elis era pequena fisicamente, o que sempre contrastava de forma quase absurda com a enormidade da sua voz e da sua presença em palco, vestida e preparada com o cuidado que ela própria teria exigido. Os seus filhos estavam lá, Pedro, João e Maria, crianças que estavam a perder a mãe da forma mais abrupta e mais incompreensível que existe. Samuel estava lá. Os músicos com quem ela tinha trabalhado ao longo de décadas estavam lá. César Camargo Mariano, que tinha sido seu marido e pai dos seus filhos, os arranjadores, os instrumentistas, as vozes que tinham partilhado palcos com ela. E havia algo naquele espaço, naquela despedida, que parecia reconhecer uma verdade fundamental: que a morte de Elis Regina não era apenas a morte de uma pessoa. Era o fim de algo que não podia ser substituído, que não voltaria a existir naquela forma específica, única, irrepetível. A música brasileira continuou depois de Elis. Novos nomes surgiram, novas vozes emergiram, mas o espaço que ela ocupava ficou vazio de uma forma particular, não como a ausência de uma artista, mas como a ausência de uma força da natureza. 43 anos depois, Elis Regina não precisa de ser defendida. O tempo fez esse trabalho com uma eficiência que a nenhuma campanha de relações públicas teria sido possível alcançar. O que ela deixou é tão vasto, tão profundo, tão presente no cotidiano da música brasileira, que falar em legado parece quase insuficiente. Legado é uma palavra para coisas que ficaram no passado, que a verdade é que Elis continua a acontecer no presente. Continua nas interpretações de artistas que a estudaram e que carregam marcas suas no fraseado, na forma de respirar entre uma nota e outra, na relação com a letra como coisa viva e não como texto a ser recitado. Continua nas salas de aula de escolas de música, onde os professores usam as suas gravações como exemplos de como a técnica pode servir à emoção sem a dominar. Continua nas casas de pessoas que cresceram a ouvir os seus discos e que os passaram aos filhos como se fossem heranças de família, objetos carregados de afeto e de memória. O bêbado e a equilibrista tornou-se num hino, como nossos pais tornou-se numa pergunta permanente sobre identidade e tempo. Fascinação e Madalena e Trem das 11 e dezenas de outras canções que ela transformou em algo maior do que eram antes de passarem pela sua voz. Há um fenômeno específico com Elis que vale a pena nomear. O fenômeno de jovens que descobrem a sua música hoje, em 2025, através de uma playlist, de uma referência numa série, de um cover nas redes sociais, e que ficam completamente imobilizados pela primeira vez que ouvem a sua voz. Não é nostalgia. Como é possível ter nostalgia de algo que nunca se viveu? É outra coisa. É o reconhecimento de uma qualidade humana que transcende o tempo, que não precisa de contexto histórico para se fazer sentir, que chega direta ao ponto onde a racionalidade não interfere. Esta é a medida real de um artista. Não quantos prêmios ganhou, não quantos discos vendeu, não quantos palcos pisou, mas se décadas depois de ter partido, ainda consegue chegar a um jovem que nasceu muito depois de a ter perdido e fazê-lo sentir algo que não consegue explicar com palavras. Elis passa neste teste com uma facilidade que seria desconcertante se não fosse tão evidente. Os seus filhos cresceram e viveram as suas vidas com o peso e a riqueza de serem filhos de quem eram. Pedro Mariano seguiu a música. Todos eles carregam o nome e a memória de uma forma que só eles podem entender completamente, da forma que só os filhos entendem
quando o pai ou a mãe pertence também ao mundo. E aqui chegamos à pergunta que nenhum documento, nenhum artigo, nenhum documentário consegue responder, mas que é impossível não fazer. E se? E se aquela manhã tivesse sido diferente? E se a voz do outro lado da linha não tivesse parado? E se Samuel tivesse chegado 2 minutos mais cedo? Ou se a chamada tivesse sido mais curta? Ou se tivesse havido alguém no apartamento naquele momento? Elis tinha 36 anos. Tinha pela frente, estatisticamente, mais 4 décadas de vida. 4 décadas durante as quais a música brasileira transformou-se radicalmente, durante as quais surgiram a axé music, o sertanejo universitário, o funk carioca, o trap brasileiro, o pagode, a nova MPB, durante as quais as plataformas digitais redefiniram completamente a relação entre artistas e públicos. Como teria Elis navegado tudo isso? Que discos teria feito aos 50 anos, aos 60? Com quem teria colaborado? O que teria achado das redes sociais, do streaming, de um mundo onde qualquer pessoa com um telemóvel pode partilhar a sua voz com o planeta inteiro? Estas são perguntas sem resposta. E é precisamente isso que as torna tão importantes, porque nos obrigam a sentir o peso real do que foi perdido, não como abstração, mas como possibilidade concreta. O que Elis já deu é imenso. O que Elis ainda poderia ter dado é uma ferida que a imaginação mantém aberta. Mas talvez a melhor forma de encerrar esta história não seja com a ferida, seja com o que ficou, com a certeza de que uma voz daquela qualidade, daquela honestidade, daquela coragem artística, não se repete por encomenda. Que Elis Regina foi uma daquelas convergências raras entre talento, trabalho, tempo e temperamento que a história produz de vez em quando e que ficam para sempre, independentemente de quanto tempo durou a vida da pessoa que as habitou. Ela viveu 36 anos, cantou como se tivesse 100 e continua a cantar. Se este vídeo te fez sentir algo, e eu acredito que fez, deixa nos comentários o que Elis Regina significa para ti. Pode ser uma memória, pode ser uma música, pode ser simplesmente uma frase. Vou ler tudo, e se ainda não conheces a obra dela, vai ouvir agora. Começa por O Bêbado e a Equilibrista. Depois não vais conseguir parar.